Graça e paz, meus queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Firme e forte? Mais uma vez nós estamos aqui para falar daquele mesmo assunto. Você que está acompanhando a gente nessa série de vídeos que nós estamos fazendo nesse podcast, né? Ficamos 2 semanas ausente, mas agora nós já voltamos com tudo. Voltamos com tudo falando a respeito dos 5 ministérios. Já falamos já no geral, né, dos 5 ministérios, falamos do ministério apostólico, do profético, evangelístico, e agora nós vamos seguir a ordem e vamos falar do ministério de pastor, né, do dom de pastor. E, mais uma vez, né, o PhD dos 5 ministérios, Eric, formou na School, Jesus Scope School, Jesus Scope School. Tem um certificado dos 5 ministérios e trabalhou aqui na igreja já, né, Sim, nessa temática aí. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos? Uhum. Isso que deu pra fazer metade. Um terço só a parte. introdução. Aí deu pra introduzir o assunto. Eu vou fazer a introdução. Tá certo, então tem bagagem, tem conhecimento e vai derramar um pouquinho de conhecimento pra galera aí, né? Deus quiser. Vamos lá, galera. E hoje eu vou pedir pra vocês, cara. Então já curte, já comenta aí embaixo e o principal, compartilha esse vídeo. Não custa nada. Deixa de vergonha, compartilha. Mesmo que você não concorde, compartilha para vocês argumentar aí no ambiente de vocês aí da igreja, você que não é aqui da igreja, no grupo de célula ou na reunião com a galera, resenha, abre lá o texto, lá, o que vocês acham desse tema aqui e tal. Então, é a hora de crescer nesses momentos assim. Então, ajuda a gente, como eu sempre falo, a gente não está tentando ficar famoso, nem nada disso. Muito pelo contrário, a gente só crê que aquilo que Deus confiou, né, nas nossas mãos, a gente quer derramar na vida da igreja, edificar a igreja, glorificar a Cristo. A gente entende que nós temos um ministério de ensino, né, a ser exercido para fundamentar, para edificar a igreja. A gente não fala isso com nenhum tipo de orgulho nem nada. Não. É apenas a gente entender para aquilo que o Senhor nos chamou. A gente não está falando que a gente já chegou no ápice da maturidade daquilo, não. A gente está caminhando. Durante toda essa caminhada a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, coletando informações, fazendo um collab, né? Sim. Grudando com um, grudando com o outro ali, pegando um pouco mais de conhecimento e condensando tudo e trazendo aqui para vocês também. Então, ajuda nós aí. Compartilha esse vídeo. Não é mesmo, Eric? É verdade. Por favor, gente. Tem que fazer igual aquilo, né, cara? Se não dividir, não multiplica. Então, vamos fazer a nossa parte. Compartilha, manda para frente. Vamos impulsionar isso aí. Tá? Se caso você que tem nos visto, acompanhado isso que a gente está falando, né, nós estamos desenvolvendo uma apostila aqui aos poucos aqui, que é só uma introdução que nós fizemos ainda, né? Nós vamos voltar a estudar esse assunto na igreja aqui, depois que a gente terminar de estudar escatologia bíblica e o Apocalipse. Então, no futuro, aí, se Deus quiser, bem próximo, nós vamos ter algo bem condensado para poder dividir com quem precisar. Então, a meta é essa, é aprender, colher e passar para frente. Semear, porque, né? É isso do aí. Senhor, então tem que entregar para a família do Senhor, né? Amém. Então, bora lá para a vinheta para a gente dar início aos 5 ministérios, falar do ministério pastoral hoje. É isso aí. Vamos lá, vamos pro que interessa, né? Vambora. E aí, Eric? É uma pergunta que às vezes eu sempre começo aqui, né? Cara, o que dentro dos 5 ministérios, o que não é o ministério pastoral? Primeiro, fazer uma coisa que eu não tinha feito, né? Eu vou ler o versículo que a gente está baseando, né? Isso aí. Acho que isso é importante. Da onde a gente tirou esse negócio dos 5 ministérios? Isso. Lá de Efésios, no capítulo 4, meus irmãos. Não é nada da nossa cabeça, ninguém está inventando nada, ninguém está... Não é nada aleatório, né? Aleatório, nem nada disso. Mas em Efésios, no capítulo 4, fala assim, ó, no versículo... vou ler o versículo 9, né? O que a gente gosta está ali no versículo 11, mas vou ler o 9. Que significa ele subiu, que também, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós entendemos que são 5 dons, né, que alguns vão até chamar dons de governo, Isso. né, que Jesus deu
a igreja, a fim de que, né, aí ele vem no versículo 12, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito desses 5 ministérios. Com certeza. Então, até que a gente chegue nesse status do versículo 12, 12 e 13, os 5 ministérios não estão valendo. Com certeza. Ele não tá faltando nenhum deles, Não né? está acabando, né? Não, nenhum deles. Todos Então. estão ativos. E aí, o que não é o ministério pastoral nesse sentido aqui, né? Pastores aqui. O que não é? Beleza, então. Ministério pastoral, cara. O que não é ser pastor, cara? O que não é que às vezes a gente põe na nossa cabeça? Primeiro, pastor não é aquele que prega, tá? Pastor não é aquele que abre uma igreja ou começa uma igreja. O ministério pastoral não tem a ver com isso, tá? Então, um ministério pastoral, na verdade, né? Esse dom de governo. Ele não é aquele que prega, ele não é aquele que abriu uma igreja e começou a executar algo assim. Mas ainda que, mas ele foi consagrado a pastor, começou uma igreja e tal. Então, mas isso não está ligado diretamente com aquilo que é o ministério pastoral. Então, tá? só para fazer uma diferenciação, então, existe então o ofício de pastor, né, que é o pastor que é ordenado lá, que é o pastor da igreja e tudo, e aqui tem o dom de pastor, que é o que a gente está falando aqui. É o ministério pastoral, que é totalmente diferente do ofício. Tá? Então, assim, dentro da igreja ali, por mais que haja os pastores, né, que são ordenados e que estão fazendo o seu trabalho, nem sempre aquilo que eles estão fazendo está ligado com o ministério pastoral. Nem todo o ofício, nem todo pastor é pastor. É pastor. Bem fácil assim. Então, assim, nem todo pastor é pastor. Então, por mais que a gente tenha o costume de olhar, né, para isso e enxergar dessa maneira, às vezes tem pessoas que elas não foram consagradas ou ordenadas a pastores, e as pessoas olham para elas como pastor. Porque muitas das vezes essas pessoas têm características do ministério pastoral. Ou ela já é alguém que Deus quer usar naquele sentido e ela não sabe ainda. E aí, às vezes, as pessoas olham para aquilo. Uma coisa que a gente vê que é muito legal a respeito do ministério pastoral é Jesus dizendo disso. Ele fala assim que quando ele encontrou com o povo estava como? Ovelhas sem pastor. O povo estava perdido. E aí, quando ele começou a falar com o povo enxergou nele uma segurança, né? Uma autoridade, algo diferente. E aí você pensa assim, mas como assim? Se o povo era liderado pelos escribas, pelos fariseus, pela a religião judaica que embasava tudo, né? Pela lei, como assim? Justamente por conta disso. Então, nem todo mundo que está praticando o ofício dentro da igreja, de fato, ele é aquela pessoa. Então, a gente não pode confundir isso. E muitas vezes a gente confunde, né? Por isso que nós falamos nos anteriores aqui das gravações que vão existir pastores que são evangelistas, pastores que são do ministério profético e aí por diante, né? É por isso que, por exemplo, quem está assistindo, a gente pode ver que existem vários tipos de pastores e cada pastor tem uma ênfase específica, né? Sim. Então, tipo, tem aquele pastor que o negócio dele é o estudo bíblico. O cara, para ensinar a Bíblia, não tem outro, né? E tem aquele pastor que o negócio dele é o mover. O cara é mais profético e tal. Sim. É aquele lance da visão, aquele lance do profetizar, ato profético e tal. Tem aquele que é mais acolhedor, aquele que é o cara das casas, né? O cara da família, o cara que tá junto. Sangra junto. Tem aquele que tá sempre querendo movimentar. Pessoal, vamos ganhar. Isso, vamos sair pra fora. Tem. Vamos não sei o que. Fica só aqui dentro, aqui, que não sei o que. Tem aquele que gosta de mobilizar um discipulado, um treinamento. Gente, nós precisamos fazer um treinamento, uma capacitação para poder enviar pessoas e tal. Então, é a diferenciação dentro dos 5 ministérios. Exato. E todos eles têm um ofício de pastor, mas eles têm uma tendência natural para um determinado tipo de serviço. Isso aí. Entendeu? E dentro do ministério pastoral não é diferente. Então, talvez você que já teve a oportunidade de ser pastoreado por alguém que não estava linkado, né, com o ministério pastoral, talvez estranhou, né, algumas situações, né? Às vezes a gente estranha, né? Poxa, mas pastor diferente esse, né? Um pastorzão mais... Aquele pastor mesmo evangelista, ele é já mais molecão, mais meninão, gosta de estar no meio da galera, ele gosta de estar na galera, então ele vai para dentro, ele está presente nas coisas, ele é... né, tal, a gente fica meio assim. E é justamente por conta dessa diferenciação. Então, não é ser pastor aquilo que só porque eu fui consagrado a pastor, não quer dizer que eu seja, de fato,
Tem o um dom. pastor no quesito do ministério, do pastoral ou do dom pastoral, entendeu? Então, nem sempre é assim. Essa é a verdade. E é difícil de entender isso, né? Embora, eu penso dessa forma, né? O ofício de pastor, ele exige algumas características, né? Que o apóstolo Paulo vai falar. Quando Com você certeza. for levantar alguns presbíteros, ele tem que ter algumas habilidades. Algumas não, na verdade, uma em específico, que é a habilidade de ensinar. Né? Ele precisa ser apto para ensinar. Sim. Então é a única habilidade que é exigida ali do ofício de presbítero, que na Bíblia é o pastor ali e tal. Tem essa diferençazinha aí de hoje pro tempo bíblico. Mas mesmo assim, ainda a gente consegue perceber, até na forma de ensino, de condução da igreja, como que é cada um, né? Isso. Às vezes a gente... E até mesmo porque qual que é a maior ordenança hoje, a maior consagração que existe hoje é pastoral, né, cara? Então a maioria das pessoas acabam trabalhando na igreja, vamos dizer assim, ou encaminhando dentro da igreja para chegar nesse ápice, né? Então, um exemplo, muitas pessoas têm esse desejo no seu coração. Até o apóstolo Paulo fala isso, né? Quem deseja isso, almeja o episcopato, boa coisa almeja, né? E tal. Então, tem essa mentalidade. Então, talvez você tenha isso, eu sempre tive isso, né? Falando de mim particularmente, eu sempre tive vontade de falar, cara, quero ser um pastor, quero ser alguém que cuide de pessoas, né? A ponto, igual eu já falei para você algumas vezes, que se um dia Deus me permitir viver fixo nisso, eu abro mão das outras coisas que eu tenho feito, se for da vontade dele, para ficar nisso, sabe? Então, assim, é algo que a gente vem fazendo ao longo do tempo no Senhor, com a intenção de viver isso, falando do Eric, claro. Então, assim, só que por mais que isso aconteça com mais frequência, não significa que aquele que é consagrado a pastor, de fato, vai ser um pastor dentro do ministério, de forma ministerial. Então, pode ter uma execução diferente. E o que a gente sempre faz essa diferença é que existe o ofício, isso, né? Existe o dom, né? Os dons do Espírito, e existe o ministério, os 5 ministérios. Né? Então, existe o ofício, né? Que é aqueles 3, que é o diácono, o presbítero ou o pastor, e o bispo, que é também quase a mesma coisa que o pastor ali. Né? Hoje em dia tem ministério de louvor, tem ministério de dança, tem ministério de não sei o que, tudo. Não que é errado ou é uma heresia, tudo. É a forma que a igreja foi encontrando de organizar dentro do funcionamento dela ali. Então, o ofício do diácono, ele tem a finalidade dele, né? Dentro do funcionamento da igreja, ele tem uma execução. Não significa que ele é maior que um presbítero ou bispo, mas significa que ele tem uma função diferente. Né? O próprio Pedro, quando foi separar lá, pessoal, a gente não pode deixar o ministério da palavra e da oração para atender as mesas. Não falou que o nosso é melhor, mas esse aqui também é importante, por isso que ele tomou aquela medida. E tem o ofício também do bispo, do episcopo, tem é parecido ali com de presbítero, né? Mas pode ser também que seja alguém que é um supervisor, né? Essa palavra no grego ali tem essa conotação. Então, cada um tem essa função dentro da igreja, né? O que eles vão fazer? Um não vai atropelar o outro, cada um é para uma coisa. E já o dom, né? O dom do Espírito é a ferramenta que o Espírito distribui à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então, ele deu profecia para um, língua para outro, sabedoria, não sei o quê, os dons do Espírito Santo. Isso. Então, tem a ver com uma ferramenta que a pessoa tem. Isso mesmo. Então, um é a função que ela exerce, outra é a ferramenta que tem, e aqui é quem ela é, fala da identidade dela. Isso mesmo. Né? Então, o pastor, ele pode ter a função de pastor dentro da igreja, ou seja, ele pode ser um pastor ordenado, ele pode ter um dom de ensinar e tudo mais, que cabe também dentro da função do pastor, e ele também pode ter a identidade, né? O ministério daqui dos 5 ministérios pastoral, que é esse de cuidar, de abraçar e tudo mais, né? Com certeza. Ou totalmente diferente. Sim, também. Né? Ele pode também ser ordenado a um pastor, ter ordenação de pastoral, a função na igreja, o dom aleatório do Espírito lá, e ele pode ter o dom apostólico. Isso mesmo. Então, tudo isso pode acontecer. A verdade é essa. Uma coisa que fica bem, né, que eu gostaria de deixar bem frisado é que ninguém vai ter os 5. Tá? Então, só Jesus teve os 5 ministérios completos. Olha lá, tem um pastor aí que nós descobrimos que ele tá juntando as pedras, hein? Tá juntando as pedras? Ele tá quase o Thanos já. As pedras do infinito. Ele é apóstolo, pastor, evangelista. Olha ele lá, tá quase, dali um dia ele vai chegar na igreja e fazer assim, ó. Bum! Explode tudo. Vai sumir metade dos problemáticos da igreja, vai tudo cair. Rapaz, ó. Então vai na fé aí, pastor.
Pastor Thanos. Vai que vai, Thanos. Pastor Thanos. Mas assim, Jesus a gente vê ele usar os 5 na prática, né? Agora os outros apóstolos não vê. Se você pegar o apóstolo Paulo mesmo, você vai ver ele fazendo algumas das execuções. Porém, Paulo ele não tinha o dom pastoral, de pastoreio. Por quê? Você vê que ele não tinha paciência, cara. No meio do negócio, ele com o João Marcos desfizeram, depois ele com o Barnabé, cada um seguiu pro seu lado. Então ele não é aquele cara que costumava a ser paciente, cauteloso, por mais que ele escrevia a carta bravo, né? E na presença ele era mais tranquilão, né? Que eles falavam pra ele, quando você escreve, você é bravo, pô. E quando você fala presente, você é calmo, tranquilo, sossegado. A aparência dele não assustava, né, cara? Isso, Mas você vê que ele não tinha todos os dons. E isso também como Pedro, como João, como todos eles não carregavam todos. Então, vamos ver os próximos capítulos aí, né? Não pode ter todos, então. Então, quase... para mim, acredito que é impossível. Só Jesus, né, cara? Só Jesus. Por isso que para ele deu, entendeu? É porque aquele negócio é como se fosse a própria personalidade também, isso, né? Pessoa que tem mais de uma personalidade é esquizofrênica, né? Aí então, já tem... Não faz sentido, né? Então, agora, o que é o ministério apostólico? O que é? Você estava falando errado nas últimas semanas? Você estava falando errado, agora eu que estou falando. O que é o ministério pastoral? Por exemplo, alguém que, de fato, não falando da função, da ordenação, mas falando de quem tem, de fato, o dom de governo ali, de pastor, né, cara? Como que define, para que serve, como que ela... a execução disso no dia a dia. Então, assim, ó, aqui, igual eu fiz, né? Vou ler para nós aqui o escrito, depois a gente fala na prática. Aqui diz o seguinte, ó, o significado do ministério pastoral, né? Então, a palavra pastor, ela vem do latim, e ela significa aquele que guarda as ovelhas, ou que cuida das ovelhas, né? No original, também no original grego, no Novo Testamento, a palavra pastor ela é poimen, tá? E ela, de acordo com o grego, né, é aquele que cuida do rebanho, né, para que ele não fique perdido ou não sofra qualquer tipo de machucado ou coisas assim. Afinal de contas, né, cara, quando você pensa numa ovelha, animal bem simples, bem humilde e tudo mais, então na questão do nome pastoral seria isso. O cara tá gastando grego, hein, cara? Que isso, hein? Segundo semestre da faculdade, o menino tá gastando, nem chegamos nessa matéria ainda. Que isso, hein? Agora, em termos ministeriais, cara, o pastor é aquele que tem o dom ministerial, né, e é aquele que é encarregado de cuidar da vida espiritual das pessoas, né? Dos que aceitaram Jesus e que ficaram sob seus cuidados na igreja, na congregação local. Então, o pastor, ele tem, portanto, o objetivo de cuidar, de zelar, né? De ser uma pessoa que tenha ternura para com as ovelhas do Senhor Jesus. Tá? Então, assim, como que é isso na prática, cara? Né? Na prática, cara, o ofício pastoral, ele vai ser aquela pessoa que ele vai acolher pessoas, sabe? Ele vai encaminhar pessoas. Eu vejo muito o ministério pastoral como algo que mãe faz, cara. Por quê? Toda vez que uma mãe pega uma criança, ela traz pro peito dela, ela traz para si. E toda vez que o pai pega uma criança, ele joga ela para cima. Então, mãe cuida e pai dá caminho. Certo? Então, assim, quando eu olho para o ministério pastoral, eu penso nisso como uma mãe. Até Jesus, que eu estava falando aqui, né, que ele disse que quando ele chegou diante do povo, ele ajuntou ele debaixo, né, das asas dele, como uma galinha faz com o pintinho, entendeu, cara? Ele segurou eles, ele protegeu, é uma proteção. E assim, mãe é bastante assim, né? Mãe é aquela pessoa que, se por ela não encaminha, ela não quer deixar pertinho, isso, né? Entendeu? Ela não manda para frente. Então, assim, basicamente a mãe ela tem esse lance de manter perto. E dentro do ministério pastoral, cara, não é diferente. Você pode ver o pastor como que ele é. Ele quer as pessoas sempre perto dele, cara. Ele tá sempre junto ali, igual você disse, é aquela pessoa das casas. Ele vai nas casas, sabe? Ele tem essa preocupação de ir. Ele gosta de receber as pessoas na casa dele, muitas das vezes, para um café, para conversar, sabe? Então, dentro do ministério pastoral, cara, você pode enxergar um pastor como se fosse as características de uma mãe, cara. Sabe? Que está sempre trazendo para perto. E por isso a importância dos outros ministérios. Porque se não tiver aquele que vai dar caminho, se não tiver os outros ministérios, vai ficar só ali, entendeu? E aí, muitas das vezes, cara, a grande dificuldade de quando uma igreja ela é liderada só por um pastor, tanto no ofício quanto no dom, cara, é que é uma igreja que se torna meio mimada. Por quê? Porque ela acaba sendo um lugar centralizador.
Nem sempre o pastor, cara, ele é centralizador. Mas quando ele tem característica do ministério pastoral, ele acaba centralizando não por conta que ele acha que ele é o alfa e o ômega, mas pelo zelo com a ovelha, entendeu? Com o irmão ali na fé, com aquela pessoa que Jesus levou até ele, entendeu? Então, às vezes, ele prefere pensar assim, não, melhor sangrar eu, porque essa é a mentalidade de mãe. Entendeu? Não que os pais não pensem assim, né? Nós somos pais, nós também pensamos, né, dessa maneira. Né? Mas é uma coisa muito de mãe. Até Jesus, quando ele vai usar exemplo, ele vai falar de uma forma mais profunda. Deus, né, vai falar de uma forma mais profunda no Antigo Testamento, lá em Isaías, ele dá o exemplo da mãe. Ele diz, pode uma mãe esquecer do filho que cria a ponto que não se compadeça dela? Pode, mas vê vários casos disso. Só que mas ainda assim, eu, todavia, jamais esquecerei de vocês. Entendeu? Então, assim, ele usa esse exemplo da mãe porque é um amor diferenciado. E dentro do ministério pastoral, o pastor ele tem esse amor, cara, diferenciado. O pastor que ele é pastor, que ele tem esse ministério pastoral, ele é um pastor diferenciado. Ele é alguém diferenciado, ele é uma pessoa zelosa, ele é alguém que, assim, ele tem ações diferentes. É igual eu costumo dizer aqui na igreja, né? Eu sei que, por mais que eu exerça, né, o ofício de pastor, eu sei que eu não sou o pastor. Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, Eric, tal, se precisar que vai... gente, precisar que esperar eu orar para você, eu não vou fazer isso não. Você precisa fazer desse jeito, você precisa ter o seu sacerdócio e tal. Por quê? Porque não é a minha característica. Mas tem pessoas aqui hoje dentro da igreja com a gente, que por mais que eles não estão exercendo o ofício pastoral, quando eu olho para eles, depois de ter estudado esse tempo, tudo, eu falo, cara, essa pessoa é pastor. Cara, 2 exemplos aqui, óbvio, que eu vou falar, talvez você vai até concordar comigo, é o Wesley e o Samuel. Toda vez que eu olho para os dois assim, eu falo, cara, esses dois são pastor, cara. O coração deles é pastoral, cara. O jeito deles de ser é pastoral. Sabe, cara? A cautela no falar, sabe? O cuidado, né, cara? O abraçar das pessoas, cara. É notório, você olha e fala, esses caras, quando eles entenderem o propósito deles, eles vão voar, velho. Eles vão ser os caras certos para, às vezes, você falar, tal família tá precisando de uma ajuda. Vai lá. E eles vão, cara. Porque o coração deles é um coração igual ao de Jesus, cara. De colocar debaixo das asas ali para cuidar. E por isso a importância dos outros ministérios estar linkado junto, tá? Então, o pastor é esse cara, sabe? Então, de forma bem assim, o ministério pastoral vai ter essa característica, vai ter esse DNA, sabe? E esse é muito importante também. E uma das consequências, né, de uma igreja com pastor mais nesse sentido, como você estava falando aí, é a igreja que ela tem essa dificuldade de crescer, né? Sim. Porque a tendência é, não, vamos sair, não. Isso. Vamos todo mundo aqui. Fica aqui quentinho. Gostoso aqui, gente. Não vamos sair, não. Vamos ficar, cara. Ele quer cuidar do coração, quer apacentar. Ele se preocupa, manda mensagem. Como é que você tá? Não sei o quê. Não, já igual você falou, o apostólico, né? Ele não quer... Não que ele não ama e não cuida, nem nada disso. Mas ele tá preocupado como que ele vai enviar. Isso. Como que ele vai treinar? Como vai preparar a pessoa? Como vai preparar? Nossa, preciso fazer alguma coisa para treinar. Não preciso botar alguma coisa para... Você vê que o ministério apostólico ele tem a ver com a característica de paternidade, cara. Porque o ministério apostólico está sempre pensando como dar caminho. Porque é o desejo de Jesus. Jesus disse, vão. Entendeu? Façam o que eu ensinei vocês a fazer e ensina outras pessoas a fazer também. Ou seja, vocês já aprenderam o caminho, vocês conhecem o caminho. Então, segue o caminho e dá caminho para outras pessoas seguir o caminho também. Então, agora já no ministério já pastoral, já é um pouco mais dessa dificuldade. E eu acredito que um cuidado que um pastor deve ter, né, falando não sempre, como a gente está falando do ministério, pessoal, pensa sempre no dom de governo, né? Dom de governo. Dom de governo. Não estamos falando do pastor ordenado, mas estou falando do pastor que entende como identidade dentro dos 5 ministérios aqui. Eu acho que o cuidado que ele tem que ter poxa, eu entendi que eu amo as pessoas, não sei o quê, mas isso levado a um ponto pode estragar a pessoa. Sim. Pode, porque, por exemplo, a gente faz com que as pessoas deixem de crescer, deixem de corrigir quando precisa ser corrigido, porque nossa, não tem problema não. Tal, não vou, vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Não, mas não sai não. Ou seja, não vai ter dificuldade de repreender na hora que precisa ser repreendido, né? Na hora que precisa enviar e não vai conseguir, porque quer ficar pertinho ali. Então, por isso que é legal esse negócio dos 5 ministérios, porque realmente você descobre o que você, aonde você mais se identifica para você desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido e, ao mesmo tempo, frear aquilo que precisa ser freado. Sim. A tendência natural para algo bom e a tendência natural para algo ruim, não é mesmo? Sim, então, por exemplo,
Vou dar um caso aqui. Poxa, eu me identifico com o ministério de mestre, cara, de ensino. Então, uma tendência muito grande naquela frieza, assim, ao extremo, né, cara? Aham. Já querer questionar tudo, não aceitar muitas coisas e tal. Então, o que eu preciso fazer? Cara, eu preciso, sempre quando eu ouvir alguém, abrir meu coração. Não importa. Né, abrir meu coração, tudo, não, eu preciso estar envolvido com pessoas que oram também, pessoas que estão sempre voltadas para essa questão mais do sobrenatural e tal, para mim não achar que tudo é frio e calculista. Ah, não, é só fazer isso aqui. Esse é só arrebenta tudo, né, cara? Ah, não, é só. A pessoa ouve isso, é um mundaréu de coisa, né, cara? Mas na cabeça não é só fazer isso aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente faz sem perceber. Sim. Né? Por outro lado, poxa, se eu percebi que eu tenho uma didática boa, talvez, para ensinar, acho que eu vou investir nesse ponto aqui, não só na absorção de conhecimento, informação e tudo mais, mas também desenvolver na área de como passar de forma com que as pessoas aprendam ainda mais, né, cara? Por isso que né, na semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho legal também esse lance de fazer capelania e tal, de sair de onde está, ir para o meio das pessoas que não conhecem Jesus, porque de alguma forma também meio que força esse lado mais evangelístico, esse lado mais de expor o evangelho para o não convertido ali, fazer com que ele entenda. Não, Acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não é porque eu me identifico ou que eu me encontrei dentro de um dos 5 que eu não preciso buscar aprender sobre os outros. Até mesmo para me saber lidar com os outros, né? E saber como que eu posso ajudar os outros. Então, assim, igual você está dando um exemplo. Se a gente pensasse pensando ainda no Ministério Pastoral de uma forma materna, né, de mãe, nem a mãe, quando ela faz o que ela faz pro filho, ela não faz porque ela quer estragar ele, quer deixar ele mimado, paparicado ou algo assim. Ela pensa o melhor para ele, Exato. né? E por isso que Deus, quando fez a família, ele criou para uma mãe e um pai. Porque a visão de cada um é diferente um do outro, né? Então, a visão do pai é uma, a visão da mãe é outra. E as duas visões se completam para poder gerar uma identidade a partir daquilo que Deus deseja que a gente se torne, tá? Então, assim, o pastor, ele não pode formar a igreja da maneira que ele pensa que ela precisa ser. Ele precisa formar a igreja pensando como Cristo espera receber a sua noiva. Tá? Então, por isso é importante ele entender que, ainda que ele vai cuidar, alguém vai ter que produzir outra parte para que esse noivado aconteça. Então, alguém vai ter que cuidar, ele vai estar cuidando da pessoa da noiva, tá? Então, alguém vai ter que cuidar do emocional dela, alguém vai ter que cuidar da mentalidade, do desenvolvimento, cada um vai cuidar de um espaço, e isso é muito importante. Certo? Para que até mesmo os próximos pastores, né, as pessoas que vão estar nesse dom de governo, elas possam ter essa mentalidade também estabelecida, entendendo que o papel dela é fundamental, mas não é exclusivo. E aí ficar restrito acaba atrapalhando. Né? E esse aí é um cuidado que todos os ministérios vão precisar ter, né? Todos. Não é só o ministério pastoral, todo mundo vai precisar. Todos vão ter, todos. Cara, e é difícil, viu? Porque é difícil. Porque você vai ter que lidar com o diferente. Entendeu? Mas é necessário. Porque como que fala mesmo? É a multiforma e graça de Deus que faz com que seja perfeito aquilo que ele criou, né, cara? Então, assim, se a gente entender que essa multiforma que Deus fez é necessário, cara, a gente vai entender. Igual quando a gente olha as estações, né? A Cris sempre fala, nossa, tá frio, tá não sei o quê. Eu falo pra ela, necessário. Se não tivesse o inverno, alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava deixando de nascer. Alguma coisa estava deixando de morrer. Alguma coisa estava deixando de ser gerado. Alguma coisa estava deixando de ser contido. Então é necessário. Por mais que seja uma estação que judia de algumas pessoas, principalmente quem mora na rua ou algo assim, pessoas que são, não têm condição talvez de se proteger melhor, mas é necessário. Como também o calor, como também a primavera, como também o outono. Então, por mais que pareça desnecessário, realmente são necessários eles. E dentro da igreja, dos dons de governo, dos 5 ministérios, não é diferente. É fundamental isso e muito necessário. Legal. Tem alguma coisa mais aí, não? Cara, só queria colocar umas 5 características aqui, só para a gente finalizar. O apóstolo Paulo ele fala sobre algumas qualificações que o pastor precisava ter. Ele fala isso para Timóteo. Na verdade, ele vai dar 10, mas eu vou colocar umas 5 aqui, um pouco mais objetivo. Eu vou pegar alguns pontos que todos são importantes. Mas os outros 5 que você lembrar depois, põe na legenda. Isso. A produção, vai. Beleza, pode deixar então. Depois você olha lá Depois qualquer coisa eu coloco até os 10 lá mesmo, você pode ver com mais calma lá, né? A gente vai falar um pouquinho mais breve aqui. Então, assim, a primeira coisa que para mim é fundamental, né, é a responsabilidade moral. O que é isso? Refere-se a uma vida de integridade, né, de que não tenha do que se envergonhar ou causa de escândalo. Cara,
acho que nem só dentro do ministério pastoral, mas de todos os ministérios, de toda pessoa que faz parte da liderança de uma igreja ou que está exercendo algum cargo dentro do corpo de Cristo, cara. A responsabilidade moral ela é muito séria. Cara, tem coisas que às vezes a gente vai fazer, né, que pra gente talvez não vai ferir aquilo que eu tô... A consciência. A minha consciência, entendeu? Mas vai ferir a do meu irmão. E aí a Bíblia diz, se você leva o seu irmão a pecar, cara, você tá pecando. Então essa responsabilidade moral é muito séria. Às vezes teve coisas que eu fazia antes que hoje eu não faço. E às vezes a minha família pergunta, mas por quê? Isso aqui? Cara, por causa de nada. Não mudou minha concepção daquilo que eu penso, porém, eu tento tomar mais cuidado com aqueles que me olham. Mesmo sabendo que não é pecado. Mesmo sabendo que não é pecado. Mas é como você diz, aquilo que Paulo fala, né? A nossa liberdade não pode ferir o direito e a consciência do outro, né? Entendeu? Então, a lei do amor. É a lei do amor, cara. Então, ter essa responsabilidade moral. Segunda coisa, cara, muito importante. Uma vida conjugal ajustada. Cara, a gente precisa notar que é prioridade a gente cuidar da nossa vida conjugal. O que acontece muito, cara, muito mesmo, principalmente no ministério pastoral, cara, é que o pastor ele aprende a amar tanto a igreja dele, que ele esquece de amar a igreja mais importante que ele já teve na vida dele. Porque o apóstolo Paulo fala assim, quem não consegue cuidar da sua casa, não consegue cuidar de igreja. E às vezes ele foca na noiva do Senhor, que é do Senhor, e ele esquece de focar no que Deus colocou nas mãos dele, que é a noiva dele. Igual o pastor Josué Gonçalves fala isso, né? Os pastores que adulteram com a noiva de Cristo, né? Entendeu? E isso é triste, cara. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida conjugal. Cara, como que a gente gera o tempo com a nossa família, como que é a situação. Eu sei que às vezes a igreja ela tem muitas atividades, alguns pastores acham que ter quantidade de atividade impede o pessoal de pecar, né, ou coisas desse tipo, ou faz com que as pessoas estejam mais presas dentro da igreja, mas isso aí é viagem. Tá? É viagem, cara. Você vai ficar frustrado, cara. Na prática vai produzir um monte de gente cansada. Sim, só. Um monte de gente cansado, frustrado, porque daí não tá vendo resultado, não tá vendo a coisa acontecer, e tá vendo aquelas coisas que realmente são importantes correr pelos dedos, que é a família. Sabe? Então, assim, ter uma vida conjugal ajustada é muito importante, cara. Sabe? Você ter prazer de estar com a sua esposa ali. Porque é o que a gente está ensinando. A gente não está preparando a noiva para Cristo. A Bíblia diz lá no próprio Efésios, diz assim, para o marido amar sua esposa como Cristo ama uma igreja. E por ela se entregou. Sabe? E a igreja está junto com o marido debaixo daquela mesma missão. Quantas esposas que não estão debaixo da mesma missão com o marido porque estão frustradas de ver, cara, isso é Cristo, isso é reino, isso é Jesus, então eu não quero. Sabe? Então isso é muito difícil. Então, cara, busca ter essa vida ajustada, é muito importante isso aí. Uma outra coisa aqui, já descendo um pouquinho mais para baixo, o pastor, cara, ele precisa ser honesto. Precisa ser honesto, cara. Cara, não faz sentido algumas coisas, cara, sabe? Que a gente vê assim. Qual que seria o sentido, o significado desse ser honesto, cara? Ser honrado, cara. Ser digno, ser correto, ser íntegro, sabe? Ser decente, cara. Ser virtuoso. A gente precisa ser dessa maneira, cara. É difícil pra gente viver uma vida de honestidade. Mas é necessário isso. Por que é difícil? Porque o pecado tornou o homem corrupto. E às vezes a gente é desonesto, talvez nem roubando, mas com outras coisas, cara. Sabe? Então a gente precisa ser honesto, cara. O pastor ele precisa ter essa mentalidade de honestidade na cabeça dele, sabe? Pensar muito, igual eu sempre falo, né, cara? No meu lugar, cara, o que Jesus faria. Então é uma coisa que eu penso bastante, cara. Se fosse Jesus aqui agora, cara, o que ele ia fazer? Porque isso vai me ajudar a agir com honestidade. Cara, porque às vezes o poder está na nossa mão, entre aspas, né? O governo está na nossa mão, o poder está na nossa mão, e aí a gente acha que a gente pode ser corrupto por conta disso. Só que não, cara. Nós precisamos ser honestos, porque nós vamos prestar conta a alguém, e é Jesus, cara. A quarta coisa, cara, é ser apto ao ensino. Então, assim, é uma coisa que nós estamos sempre falando aqui, precisa, cara. Mas não é, porque acho que eu não tenho dom, acho que é isso, aquilo outro. Meu irmão, não tem problema que você não tenha o dom para ensinar. Tudo bem, a gente entende. Talvez você é pastor mesmo, cara, e é isso aí. Mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa ter noção daquilo que a gente está carregando, da importância daquilo que a gente está fazendo. Então eu preciso ser apto a ensinar, cara. Como está escrito aqui, ó. O pastor, ele tem a obrigação de alimentar e apacentar o rebanho. Tá? Então, se o pastor não faz o uso da palavra de Deus dentro do seu ministério, cara, se ele não traz estudos, reflexões que edificam o rebanho de Deus, cara, que está sob os seus cuidados, cara, ele está fazendo o quê? Entendeu? Então, sabe qual que é o problema, às vezes, da mentalidade materna maior dentro do ministério pastoral? Eu achar que eu só preciso ser zeloso só.
Não, eu preciso ser zeloso, mas eu preciso ter ferramentas e mostrar o porquê disso, sabe? Então eu preciso ser apto a ensinar. Não tem como fugir disso aí, cara. Não tem como fugir dessa situação, cara. Tá? E o último para fechar, que apesar de eu já ter citado um pouco mais para cima, mas não quero repetir aqui agora, é o seguinte: governe bem a sua casa. Governe bem a sua casa. Tá? Cara, esta é uma qualificação de grande importância, pois as pessoas que ouvem a mensagem dos pastores, tá, elas olham para ele como ele se relaciona com a família. Sabe? Elas olham como que ele age com seus filhos. Então, tem uma amiga nossa que ela sempre fala assim que se você quer conhecer o pastor, como que ele é de verdade, olha para a esposa dele. Olha para a família dele. Então, assim, cara, esse governar dentro de casa, ele é muito necessário. Gente, tem pastor que ele é fera na igreja, cara, mas é um vagabundo em casa, cara. Tá errado, cara. Entendeu? Não, cara, é o primeiro ministério que nós recebemos, cara, é o maior deles, é a nossa casa. A gente não pode ser como Davi, que perdeu a sua família inteira para ganhar o mundo, e nem como Noé, que perdeu o mundo inteiro e salvou só a sua família, cara. Mas nós precisamos achar um equilíbrio nisso. Como que eu vou fazer com que eu e a minha família juntos possamos fazer aquilo que é o desejo de Deus, de alcançar pessoas? Então, cara, governa bem a sua casa, cara. Porque as pessoas vão estar olhando pra gente sempre, cara. Sempre, sempre olhando pra gente, cara. Isso é muito sério, é um negócio muito louco, mas é verdade. As pessoas estão cansadas de um bom marketing. Elas estão olhando sempre para a prática das pessoas. Porque nem sempre que aquilo que a gente fala de marketing, cara, ou com as frases prontas que a gente utiliza na vida cotidiana é verdade. E isso é muito importante. E aí é duas consequências desse último tópico aí, né? Ou as pessoas se aproximam demais para elas realmente ver se de fato é verdade, ou elas ficam só de longe para não decepcionar. Sim. Porque já há tanta coisa sofrida e tal e tudo mais. E aí esses dois extremos, né? Sim. Melhor ficar de longe mesmo, não ficar na minha. Ficar na minha, porque se eu aproximar eu vou ver. Ou, não, vou ver se é isso mesmo. Ver e pegar no pulo. E isso é difícil, cara. Então, precisa pensar nisso, beleza? Precisa pensar. Top demais, top demais. Galera, é isso aí. Né? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Então, assim, essas séries tem que assistir com papel e caneta na mão, velho. Pra ir anotando, pra ir vendo. Depois, quando você for estudando a Bíblia, ir conferindo. E eu tenho certeza que tudo isso que foi dito aqui é onde vai ser um divisor de águas, cara. Tanto para você que está treinando pessoas, para você saber olhar para as pessoas que estão perto de você, identificar e saber qual ferramenta você vai usar. Poxa, você está dando ferramenta para um que a identidade dele mas você está usando outro tipo de ferramenta. Aí olhando para outro. Então, assim, isso é de extrema importância. E também para você se conhecer. Com certeza. Né? Poxa, qual que eu me identifico, hein, cara? Porque às vezes eu tô fazendo cursos, pegando informação, tudo, mas eu tô batendo cabeça, não tô conseguindo fluir. Poxa, é lógico, cara. Você ainda não descobriu ainda a sua vocação de fato. Você está ainda dando cabeçada na ponta de faca e olhando no escuro. Então, essa questão dos 5 ministérios é importantíssima para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que é. A Bíblia está falando que é. E eu não vou falar que não é importante. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, galera. Curte, comenta, compartilha, marca a gente também nas redes sociais, lá 3D, lá no Instagram, comenta lá no YouTube, lá, tá jóia? A gente vai responder, repostar e tudo mais, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o vídeo da semana que vem, né? Vamos fechar essa série falando sobre mestre. Isso. E aí a gente já tá vendo já alguns outros tópicos pra gente abordar também mais esse assunto, né? E também outros convidados que vão aparecer com a gente aí, né? E vai para somar com aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Lá no Papo Reto, lá eu vou fazer uma série agora, e aí eu vou falar da continuação dos versículos ali, né? Que é o 12, o 13, né, e o 14 ali, que falam a motivação desses 5 ministérios na vida da igreja. Top. Tá? Então fica atento aí e vamos junto. Vamos junto. Compartilha, curte, comenta aí. Tamo junto nessa onda do discipulado. É isso aí, sempre surfando nela. Valeu!